Bom, boa noite, pessoal. Então, antes da nossa palestra de hoje com o nosso irmão Claudinei, gostaria de dar alguns recados só para fortalecer aqui o trabalho que a gente vem fazendo dentro do nosso lar. Então, estamos promovendo uma rifa, então acho que dá para todos verem, no valor de R$5 cada número. Então, da outra vez que a gente fez a de chocolate foi por nome, dessa vez estamos fazendo por números. Para que serve essa rifa? O intuito é arrecadar dinheiro para fazer algumas reestruturações na nossa casa, para comprarmos projetores e colocarmos nas salas que ficam lá em cima. Por quê? Aqui embaixo é utilizado para o Coen 1, então normalmente as apresentações que a gente faz, algumas aulas utilizam, né, o conteúdo de slides, e lá em cima depende de projetores que são emprestados de alguém. Então, para a gente ter o nosso próprio projetor, ou seja, o projetor do nosso lar, queremos colocar então 4 lá em cima, e para isso o dinheiro que a gente arrecada aqui são dos trabalhadores. Então, muitas vezes não é suficiente para comprar tudo isso de projetor. Então, a rifa é uma das formas da gente conseguir arrecadar esse dinheiro. Então, os interessados podem comprar ali na mesa da Marilza. O prêmio é uma cesta de vinhos e queijos da 3M. O sorteio será realizado no dia 3 de setembro, aqui mesmo, né, utilizando o projetor. Então, a gente vai utilizar uma planilha de Excel com os números que foram vendidos, tentando ser o maior transparente possível. De todos aqueles que venderam, todos estarão participando nesse sorteio. Dentro disso também, a gente está fazendo como se fosse um portal da transparência. Então, aqui do lado do vidro, logo aqui no corredor, tem uma tabelinha da contabilidade que a gente começou a fazer em março. Então, aquelas pessoas que querem ver o quanto foi arrecadado no mês, para onde está indo esse dinheiro, quanto que a gente gastou na reforma das cadeiras, que parte, né, desse dinheiro foi feito da rifa anterior, está lá na tabelinha. Então, tudo que a gente ganhou, tudo que a gente arrecadou, quanto que a gente tem em caixa, está lá registrado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Então, antes então de passar a bola para o Claudinei, gostaria então de fazer nossa prece inicial, como já é de praxe dentro da casa, para a gente uniformizar então o nosso pensamento e dar continuidade aos trabalhos. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, em nome do nosso Mestre Jesus, em busca de mais aprendizado, de conforto, de uma sensação de paz, que possamos ter uma noite tranquila e serena, que possamos sair daqui melhores do que quando entramos, se sentindo em paz, deixando as preocupações, tudo aquilo que nos aflige de lado. Que nosso irmão Claudinei possa passar esses ensinamentos do nosso mestre, que estejamos abertos a recebê-los, aplicá-los em nossa vida e compartilharmos para aqueles na qual convivem conosco, seja nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, auxiliando assim na nossa evolução, fazendo com que sejamos pessoas melhores a cada dia. Que tenhamos então uma ótima semana, uma ótima noite de muita paz, que assim seja. Fica à vontade, claro. Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Meu nome é Claudinei. Eu trabalho de maneira mais fixa na Casa de Batuíra e agradeço muito a oportunidade de falar a vocês. O assunto que nos traz hoje é um assunto que, para mim, gosto bastante, porque ao longo de todos esses anos que a gente fala, eu sempre procurei falar sobre o livro dos Espíritos, sobre mediunidade, sobre os fenômenos. Raras vezes eu falava sobre o Evangelho. Parece que a gente é chamado a isso em algum momento da vida. Eu gostaria aqui, eu não sei quem é a Bia e a Raquel, mas eu gostaria de poder transmitir como elas transmitem às crianças e à minha netinha, de maneira tão fervorosa, o Evangelho, a ponto dela falar assim: ô vô, fala para ela que eu quero ir todo dia lá na evangelização, vô, é só uma vez por semana, eu quero ir todo dia, eu adoro ir na evangelização. Falei, meu Deus,
Que bonito uma pessoa saber trabalhar assim, falar desse jeito e motivar tanto outra pessoa para ouvir sobre o Evangelho e ensinar sobre o Evangelho. Me permita, com todo respeito, hoje, a minha homenagem, já que ela faz isso à pessoa que eu mais amo, que é a minha netinha, eu faço isso, minhas palavras hoje em homenagem a ela e peço que o senhor transmita a ela isso. Por favor. Sou profundamente agradecido, porque eu me lembro sempre, nesse trabalho delas, as palavras de Jesus. O que fizerdes a qualquer um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Que Jesus as abençoe. Tá bom. Que Jesus as abençoe. Bom, meus irmãos, a respeito do Evangelho, nós não vamos falar sobre, a não ser sobre uma parábola que me tocou bastante e que me motivou a falar bastante e estudar o Evangelho, e mais do que isso, me motivou a procurar viver de uma maneira mais intensa o Evangelho. Nós vamos aqui falar sobre o Evangelho de Jesus, constante na nossa doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Evangelho de Jesus esse, Espírito que há bilhões de anos na nossa frente, trouxe para nós as suas experiências, a ponto de chamar até os seus apóstolos, e chamá-los de amigos, e na verdade dizer a eles que tudo que o Pai havia lhe ensinado, ele estava passando para os apóstolos. Numa prova de amor tão grande, já procurando mostrar a todos como era a vida nos mundos ditosos dos quais ele vinha, os valores que lá prevalecem, para que todos nós pudéssemos, desde já, numa espécie de treinamento evolutivo, procurarmos, galgando os degraus desta caminhada infindável rumo à perfeição. Os evangelhos que mais são notados, os evangelhos canônicos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, são esses que são reconhecidos, e constantes do Evangelho, porque são evangelhos canônicos, foram reconhecidos e apresentados até pela primeira vez, só no ano de 367, num documento oficial assinado por Atanásio, que era um bispo de Alexandria. Foi a primeira vez que apareceu esses evangelhos de maneira oficial, documentado. Mas, na verdade, existem os evangelhos ditos apócrifos, os evangelhos de Tomé, de Pedro, de Filipe, de Judas, de Maria, etc., que foram também escritos nos primeiros séculos do cristianismo, mas foram vetados no concílio de Nicéia, porque eles não foram reconhecidos pelo cristianismo ortodoxo, e então não constavam, então, das mensagens do cristianismo e das escrituras. O Evangelho, se vocês estudarem, Evangelho vem da palavra evangelium, que vem do grego, que significa boas novas, novidades, boas notícias. E no Evangelho, ele pode ser dividido em 5 partes, nos orienta e nos diz Kardec. Primeiro, dos atos comuns da vida do Cristo, depois dos milagres, depois sobre as profecias, depois sobre aquelas palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, e, por fim, o seu ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, aquelas palavras que serviram de dogmas para a igreja, podem ser discutidos, tem bastante controvérsias até hoje sobre eles, a última, concernente ao ensinamento moral, é inatacável, é indiscutível. É nesse ensinamento moral onde todos os cultos, todas as religiões podem se encontrar. O Evangelho, na verdade, é para os homens, para todos nós, uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da nossa vida, tanto a nossa vida pública como privada. Não existe essa de nós, não, eu vou lá no centro, eu vou na igreja, eu vou
em qualquer templo, eu vou lá, estudo o Evangelho, faço o bem, mas saiu de lá e eu tenho que cuidar da minha vida, cada um cuida da sua. Negócio é negócio, religião é religião, eu respeito a dos outros e eu tenho o meu modo de pensar, mas eu penso assim, não. Na verdade, o Evangelho é para ser praticado em todos os instantes da nossa vida. Esses ensinamentos morais valem 24 horas por dia da nossa existência, né? Então, por isso, ele é o princípio de todas as relações sociais que são fundadas realmente na justiça. E, como eu costumo dizer, ele também pode ser considerado como um manual muito completo de saúde. Porque se nós o seguirmos de uma maneira bastante intensa, nós podemos ter bastante paz, bastante harmonia conosco mesmo e com aqueles que nos cercam, com a natureza que nos cerca. E, consequentemente, isso nos traz saúde, nos traz paz de espírito, nos traz serenidade, nos traz calma, harmonizando todos aqueles diversos corpos que nós, como seres holísticos, cósmicos, eternos e imortais, habitamos. Então, o Evangelho é realmente um caminho infalível para a felicidade que nós esperamos. E, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se ocupou exclusivamente do ensinamento moral. Moral é essa, moral evangélica que todos nós admiramos, todos nós falamos, todos nós enaltecemos, né? Por ser de uma maneira tão sublime, por ser tão necessária a todos os atos da nossa vida. E nós sempre fazemos porque lemos um pouquinho, porque ouvimos falar, sobre a fé que nós temos, com aquelas suas máximas proverbiais todas, mas muito poucos de nós conhecem a moral evangélica na sua profundidade. Menos ainda a compreendem e sabem, inclusive, deduzir as suas consequências. Porque se o soubéssemos, agiríamos em todos os instantes da nossa vida de uma maneira bastante diferente daquela que nós agimos. Kardec, quando, junto com os espíritos, procuraram escrever, codificar uma doutrina, nos trazendo inclusive o Evangelho, evitando todos os inconvenientes e para facilitar muito a sua compreensão, ele reuniu na sua obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto, de credo, de religião, válido para todos. E esta obra, então, todos nós devemos procurar estudar, lê-la, compreendê-la, e cada um de nós pode achar nela os meios de conformar, de adequar a nossa conduta a essa moral do Cristo ensinada nos Evangelhos. Confesso a vocês que durante muito tempo a gente lia o Evangelho, lia as parábolas, né? Porque ele falava através de parábolas, usando termos e exemplos daquela época para que pudesse ser entendido. E quando julgava necessário, falava por parábolas para que, devagarzinho, conforme os homens iam evoluindo na sua moralidade, no seu conhecimento, na sua cultura, eles fossem paulatinamente levantando esses véus e compreendendo cada vez mais a profundidade e a grandeza dos seus ensinamentos. E hoje, graças inclusive à facilidade que temos na comunicação entre os dois mundos, né, entre o mundo material e o mundo espiritual, nós praticamente somos convidados a todo instante a vivenciá-lo. A semente é jogada em nosso solo a todo instante.
cada um de nós, nós vamos falar disso daqui a uns instantes, devemos procurar perceber que solo somos para esta semente plantada dentro de nós, para que ela realmente dê frutos. Jesus, quando aqui veio, ele mesmo nos afiançou que ele não veio destruir lei nenhuma. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei, mas a lei de Deus, né? Ele quis dizer com isso que ele veio desenvolvê-la ainda mais, veio dar-lhe seu verdadeiro sentido, ele veio adequá-la ao adiantamento dos homens daquela época, né? Por isso, nesses ensinamentos morais do Evangelho, se encontra todos os nossos deveres para com Deus e para com o próximo, e que constitui, na verdade, a base da nossa doutrina. Quanto à lei de Moisés da época, ao contrário, realmente ele a modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, né? E ele combateu de maneira constante o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações. E ele não poderia deixar de fazê-lo de uma maneira mais forte, mais eloquente, do que reduzir tudo aquilo que ele ensinava no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda afirmou, nesses 2 mandamentos está contida toda a lei e os profetas. Aí, quando eu estudei isso, eu fiquei me perguntando, né? Quanto ainda existe de falsas interpretações, de práticas exteriores no mundo de hoje. Não é há 2000 anos atrás. Se nós observarmos, nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus, ele não teve o seu desempenho somente como esse legislador moralista, né? Nos ensinando normas, regras e leis de como nós devêssemos viver. Aliás, nos ensinando da maneira mais eloquente possível, através dos seus exemplos, vivenciando tudo aquilo que ele falava, né? E é isso que às vezes me assusta quando falo do Evangelho. Vocês todos podem estar dizendo, mas você quer me comparar com Jesus? Quem sou eu? A gente sempre arruma uma desculpinha para as falhas da gente, sem dúvida. Mas ele não nos pediu que fôssemos perfeitos. Ele não nos pediu que fôssemos como ele. Mas ele nos pediu que procurássemos viver os ensinamentos do Pai que ele nos transmitia, e que o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, julgava cada um de nós, graças a Deus, pelas nossas intenções, pelos nossos esforços, e não só pelas nossas ações. Que bom! Cada um de nós, nesse esforço que fazemos para nos tornarmos melhores, só com isso nós já merecemos as suas bênçãos e as suas graças. Jesus, então, além desse trabalho de um legislador moralista, mas ele também, com a força da sua autoridade moral, decorrente, inclusive, claro, da natureza excepcional do seu espírito e da sua natureza divina, ele veio nos ensinar que a verdadeira vida não estava aqui no reino de Deus, nos céus, não aqui na terra, e sim no reino dos céus. Ele veio nos ensinar os caminhos que nos conduz a Deus. Inclusive, nos mostrar, levantar um pouquinho o véu sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento do nosso destino como humanos, né? Então, meus irmãos, o Evangelho, eu vi ali, até o ódio, o qual julga ser a antítese do amor, nada mais é senão do que o próprio amor que adoeceu gravemente. Eu me lembro das pregações primeiras do Evangelho, quem leu Paulo e Estevão, de nosso irmão Emmanuel, livro que
Muitas vezes me peguei em prantos na madrugada, lendo e vivenciando, penetrando dentro daquelas narrativas, quando nós vimos Gesiel cheio de chagas, porque curou o patrício romano dentro da galé, pegando a sua doença, né? E levado de Jope por Efraim até Jerusalém, para uns doidos que tinham lá, chamados da Casa do Caminho, que falavam num tal de Jesus, que veio para libertar o Salvador, mas que não conseguiu nem, segundo Saulo, salvar-se a si mesmo. Um louco que, contrariando a lei então vigente do olho, por dente de Moisés, ensinava os homens a perdoar. Que absurdo! E a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Que ensinava aos homens, quando lhe obrigassem a andar com ele 1000 passos, andasse com ele 2. Que quando lhe tirasse a túnica, lhe desse também a capa. Que Salvador é este que não veio com a sua espada na frente de um exército promover a salvação daquele povo? Mas Gesiel, quando na Igreja do Caminho, cuidados por Simão Pedro, por Tiago e por João, Simão Pedro, que percebendo em Gesiel um profundo conhecedor das leis, lia muito Isaías, Levi, Mateus, nos seus momentos de delírio, ele declamava os versículos sagrados. Pedro se impressionou com aquilo. E depois que ele curado, Pedro, ele falava muito na lei antiga da vinda do Messias Salvador. E Gesiel quase caiu da cadeira quando Pedro lhe disse: mas o Salvador, o Messias, já veio. Jesus já veio, você não sabe? E a partir daí, da amizade fraterna com Gesiel, Pedro começou a contar-lhe toda a história do Cristo e a sua vivência com ele, passando-lhe inclusive os escritos sagrados, passando à mão dele os novos escritos de Levi, que era um dos nomes de Mateus, para que ele estudasse. Ele não leu, ele devorou aqueles ensinamentos. E se tocou de tal maneira pelas boas novas, ou seja, pelo Evangelho, que ele pediu para que ele pudesse ficar lá e ajudar aqueles homens no trabalho grandioso que ele fazia com os necessitados. Foi quando Simão Pedro, o adotando como filho, e para que ele se lembrasse sempre de Acaia, uma cidade que vinha da ilha de Cefalônia, uma ilha grega, da onde ele tinha vindo, da onde, segundo Pedro, Deus tinha retirado Gesiel para o seu mandato. Ele o adotou como filho e, em homenagem à cidade de onde ele veio, deu-lhe o nome grego de Estevão, que passou então a viver junto com aqueles homens numa demonstração tão grandiosa da fé e da confiança nos ensinamentos de Jesus, junto com Pedro, com Tiago, com João, que quando Saulo de Tarso entrou dentro da casa para prendê-los, Saulo não se conformava com a brandura, com a mansidão, com a firmeza daqueles seguidores, daquele carpinteiro ignorante chamado Jesus. Saulo, num ódio que na verdade era um amor escondido, chamou o seu auxiliar Clemente e disse: veja que absurdo, vamos prendê-lo. Um fala do jugo desse Cristo, outro se submete a esse Cristo, outro fala da superioridade desse Cristo. Que Salvador é esse? Que homem é esse que deixou todos tão fanáticos assim?
final da história, vocês deverão ler. Porque realmente, se vocês atentarem para a história de Saulo, vocês vão ver que é exatamente isso. O ódio dele, na verdade, era um amor incomensurável pelo Cristo, que precisou, né, ser descoberto por ele mesmo de maneira tão bonita. Então, meus irmãos, que cada um de nós possamos receber, todas as vezes que ouvirmos o Evangelho, as boas novas do Cristo, de uma maneira bastante aproveitável. Na parábola do semeador, quando Jesus disse que aquele que semeia saiu a semear, e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu no caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A outra parte caiu nos lugares pedregosos, né, onde não havia muita terra, só um pouquinho, né, e nasceu a plantinha ali, mas não tinha muita força, porque ela não tinha raiz, e quando veio aquele sol quente, queimou as plantinhas todas e elas morreram. A outra caiu no meio dos espinhos, né, e os espinhos crescendo a sufocaram. E por fim teve aquela outra que caiu na terra boa e deu frutos, alguns, segundo Mateus, rendendo 100 por um, outros 60 por um, outros 30 por um, que era a maneira como eles mediam a colheita na época, né? Essa parábola, como todas as outras que a gente, se a vermos de uma maneira tão leviana, que história bonita que o cara contou, é uma historinha. Mas devagarzinho, nós vamos descobrindo o significado profundo de cada palavra de Jesus. A explicação para ela, que todo aquele que escuta a palavra, que escuta o Evangelho e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho, não percebeu e as aves vieram e a comeram. Depois tem aquele que recebeu a semente no meio das pedras. É aquele que escuta a palavra, nos ensinou eles, que recebe até na hora com alegria, mas não tem raízes em si, não tem fé, não tem conhecimento, não tem estrutura, não tem base, não tem alicerce. Então, na primeira tempestade, na primeira dificuldade, no primeiro sobressalto, esquece tudo o que ouviu, deixa para lá e vou seguir minha vida. Também tem aquele que a recebe entre os espinhos, que é aquele que ouve a palavra, mas em seguida, os espinhos deste século, os cuidados deste século, a ilusão das riquezas, a ganância, a ambição, o desejo de poder, toma conta, sufocam nele tudo aquilo que ele ouviu, como os espinhos sufocaram o Evangelho, sufocaram a semente na terra espinhosa. E também tem aquele que recebe a semente numa boa terra. É aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção, que procura segui-la e que dá fruto. Então, meus irmãos, me tocou muito esta parábola, porque ela representa perfeitamente as diferenças todas que existem na maneira de se aproveitar os ensinamentos do Evangelho. E ela também encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Tá? Por acaso ela não representa aqueles que se apegam somente aos fenômenos materiais e deles não tiram consequência nenhuma? A pessoa que quer só ver o fenômeno acontecer e mais nada. Ela não representa também aquele que se impressiona, se interessa só pelo brilho das comunicações, isso quando ela satisfaz a sua imaginação, seus desejos, né? Suas ambições, suas vontades, mas depois de ter ouvido, eles são frios e indiferentes como antes. Também não representa aquele que acha que os conselhos são maravilhosos, são muito bons, os admiram muito, mas pede que os aplicam e os aplicam só aos outros, menos a si. É aquele alerta que nós temos, né? Orar e vigiar, mas não é os outros, não, é você mesmo que tem que se vigiar. E eles não representam também aqueles
que recebe as instruções e os bons conselhos, como a semente caída numa boa terra, e que dá fruto, que frutifica e que produz. Então, meus irmãos, na verdade, o que eu vos digo hoje é quase que um desabafo sobre o que eu via sobre o Evangelho e sobre o que eu vi hoje, sobre o que eu entendo hoje. Tenho, como disse para vocês, algumas vezes, entre aspas, até um certo receio, um certo medo de falar sobre ele. Porque lê-lo e falar o que a gente leu não é tão difícil assim. Mas o Evangelho não é para ser lido. Claro, devemos estudá-lo para entender, mas ele é principalmente para ser vivido. Cristo vivenciou cada ensinamento que ele nos deu. Então, cada vez que uma tia Bia, uma tia a Raquel, está ensinando o Evangelho para aquelas criancinhas, para Mariana, minha netinha, ela está vivenciando o Evangelho. Cada vez que nós, não vimos aqui na frente falar, mas cada vez que nós perdoamos, nós estamos vivendo o Evangelho. Cada vez que nós chegamos em casa e passamos por cima das ofensas, daquele cunhado implicante, daquele irmão, nó cego que só dá problema para a família, daquele pai problemático, quando nós compreendemos que cada um deles está no lugar certinho para vivenciar as provas certinhas, juntos de nós, contando com o nosso auxílio, com a nossa colaboração, com a nossa ajuda, nós estamos vivendo o Evangelho. Cada vez que no trabalho nós deixamos de puxar o tapete de alguém para obtermos uma promoção, para ganharmos um pouquinho mais de dinheiro, nós estamos vivendo o Evangelho. Porque no mundo de hoje, os espinhos todos, é interessante, se vocês observarem, vocês assistem à televisão, falam para as coisas melhorar, precisa melhorar o emprego, precisa aumentar a riqueza, precisa produzir mais, precisa um monte de coisas materiais. Quantas vezes vocês ouvem falar que precisa também o homem se melhorar moralmente, o homem crescer em fraternidade, em amor ao seu semelhante? Quantas vezes vocês ouvem falar que o homem precisa aprender a respeitar os direitos e os limites dos outros? Quantas vezes vocês ouvem dizer que precisam fazer, como Estevão, na sua defesa perante o Sinédrio, dizia para Saulo, o seu farisaísmo, a sua religião, quantas casas do tipo da casa do caminho vocês têm em Jerusalém? Saulo tinha um modo tremendo, porque diante daqueles argumentos irrepreensíveis, ele não tinha resposta. Era muito eloquente, falava muito bonito, mas quando Pedro, quando Estevão fizeram a sua defesa, fizeram-na de uma maneira tão bondosa, tão equânime, tão justa e perfeita, que ele não conseguia argumentar nada do contrário. Assim como ele entrou dentro do caminho para prender Tiago, e Tiago estava lá de joelhos lendo as leis sagradas, e ele sabia que nem o mais ferrenho seguidor do judaísmo, só alguns deles liam os textos sagrados de joelho. E Tiago foi salvo por isso, porque ele ficou ali lendo. Ele não teve argumento para aprender,
porque aqueles loucos, segundo Saulo, contrariavam todos os ensinamentos do tal de Nazareno, do carpinteiro. Mas ali ele não tinha argumento contra a lei deles, porque ali estava Tiago lendo os textos sagrados de Chico. Nós não precisamos nos ajoelhar para lermos o Evangelho, a não ser nos ajoelharmos moralmente, exercitando a nossa humildade, para que nós possamos penetrar a porta estreita que nos leva à salvação, com muita humildade, com muita bondade e com muito amor no coração. Por isso, meus irmãos, eu gostaria muito de sairia daqui felicíssimo, se cada um de vocês não precisasse, como a Mariana, minha neta, querer vir na evangelização todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, pegasse o Evangelho junto dos seus em casa e o lesse e o estudasse um pouco. Só isso eu já ficaria muito feliz. E repito aqui, me permitam os meus agradecimentos a essas filhas, que de maneira tão bondosa, tão amorosa, me emociona quando a gente estuda e vê a fé e a vontade que talvez nós que lá estivéssemos, ouvíamos calados todos aqueles ensinamentos. Talvez muitos de nós, ao longo desses 2000 anos, vimos trabalhando o nosso ser, procurando compreender, entender e vivenciar os exemplos máximos que o Cristo nos deu, para que nós pudéssemos, um dia, assim como Ele, gozarmos da presença do Pai. Boa noite, muito obrigado a todos vocês. Que Jesus os abençoe e os ilumine a todos. Boa noite. Nós que precisamos agradecer a forma tão amorosa que este irmão nos falou do Evangelho hoje. Falou de uma forma que toca muito os nossos corações. Querido Pai, querido Jesus, agradecemos esta noite que foi preparada com tanto amor, com tanto carinho pelo nosso irmão, e que todos possamos sair realmente tocados pelo seu amor, pelo seu ensinamento, e que assim seja, Pai. Continuemos em silêncio para que possamos nos encaminhar para os passes. Obrigado.